Começar de novo. Boa noite, paz seja convosco, né? Glória a Deus. Essa segunda parte do estudo da alma, a gente vai dar continuidade naquilo que a gente estava falando, porque é importante a gente entender. Muita gente esteve perguntando um monte de coisa, isso, como que funciona aquilo, a alma, o coração e as vontades. O que é importante a gente entender? Que o ser humano ele é formado numa tricotomia. Deixa eu escrever esse trem aqui que você vai anotar. É uma tricotomia. O que é tricotomia? O que vocês acham? Três alguma coisa foi lindo. Espírito, alma e carne, ou não? Espírito, alma e corpo. Tricotomia. Eu acho que tem uma certa tricotomia. Então, espírito, alma e o corpo. Então nós somos essas três partes. Gente, isso aqui, semana que vem eu vou falar um pouco sobre o fio de prata, mas isso aqui só termina quando o corpo físico morre. Então o fio de prata que une o espírito com a alma, semana que vem eu vou explicar o fio de prata com mais cuidado, um pouquinho mais de cuidado. Então essas três partes, elas caminham juntas. Quando a gente não tem Cristo, quando a gente ainda não nasceu de novo, o espírito está adormecido. Ok? O espírito está adormecido. Então há um governo. Uma coroa. Há um governo da alma. E a alma conduz o corpo. Quando nós aceitamos Jesus, há um novo nascimento, o espírito é despertado e o Espírito Santo vai habitar dentro de nós. E o Espírito de Deus vai governar através do nosso espírito. Amém? Só que até esse governo ser pleno, a gente vai fazer muita coisa na alma ainda. Né? Só que isso não se separa. Né? As nossas vontades, os nossos desejos, emoções, sentimentos, a gente é envolvido por tudo isso. Qual que é a ideia desse estudo? A gente aprender a lidar com esses turbilhões de emoções num governo do espírito. Amém? Não vai anular a alma. A alma não vai morrer. Não é isso que vai acontecer. A gente vai continuar tendo uma alma. Porque qual é a serventia da alma, afinal de contas? Alguém sabe dizer? Emoções. Nela estão depositadas as emoções. Mas ela tem uma função importantíssima dentro de nós. Pode falar, gente. Escolha. Escolher se vai seguir o espírito ou sei lá. Nela estão as escolhas também, né? Mas qual é a função primária? É a força de vontade, não sei. Nela está. Te incentiva a buscar alguma coisa, não sei. Esse é o governo da alma, né? A gente vai fortalecer a vontade para a gente escolher certo. Mas a alma, propriamente dita, ela traduz tudo do espírito para o corpo. Por isso que o diabo vem, os demônios vêm, entram numa pessoa e eles vão governar através da alma. Eles precisam da alma por quê? Porque a alma vai traduzir tudo que o espírito precisa fazer. Então sempre vai ter
Ah, a pessoa não tem demônio nenhum. É alma pura. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Tranquilo? Antes tivesse demônio, né? É. Mais fácil. Então o Espírito, quando Deus fez o homem do pó da terra, ele soprou em sua narina. O que ele soprou ali? O Espírito. A palavra ali usada, o sopro é ruach, que é Espírito, é literalmente isso, o sopro. Né? Você vê na Bíblia às vezes a tradução vento, né? Essa palavra é a mesma palavra para Espírito, para sopro, ruach. Então Deus, ele soprou dele. O Espírito do homem é formado aonde? Deus. Em Deus. Vocês têm convicção disso? Zacarias Por quê? fala isso. Hã? Zacarias fala isso. Zacarias 12:1 fala isso, que o Espírito do homem é formado, é criado dentro de Deus, né? Zacarias 12:1. Então Deus, ele fez o quê? Por que ele soprou? Ele tirou o Espírito do homem que estava dentro dele e depositou no corpo físico. Quando ele fez isso, foi formada a alma. O homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7 diz isso, amém? Quer ler? Vamos ler. Só para vocês verem. A alma seria uma ponte, então, Antônio? Ela é o interlocutor. Ela faz essa mediação entre o espírito e o corpo. Ela traduz as coisas do espírito, mas nela está depositada a personalidade da pessoa, a vontade. Ela tem outras funções. As emoções estão na alma. Amém? E ela traduz, uma das principais funções dela deve ser traduzir do espírito para o mundo físico. Amém? Essa é uma das principais funções dela. Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou alma vivente. Ser vivente? A melhor tradução é alma vivente. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, a linguagem de hoje, quase nem é Bíblia aquilo ali. Sabe a linguagem de hoje, né? Facinho de ler, aquilo lá quase nem é Bíblia. Por quê? Ela é uma tradução tão ruim que quando você vai fazer um estudo sobre espírito, alma e corpo, você só acha a alma lá. Poucas vezes você vai ver a palavra espírito nela. Foi uma tradução muito pobre. Então, isso daí, quando você vai ensinar sobre isso para alguém, um novo convertido, gente, o cara, aí as igrejas só dão a linguagem de hoje para a turma de presente, né? Que Bíblia que a igreja vai dar? Vai dar a Bíblia na tradução na linguagem de hoje. Né? Bíblia Tim, linguagem de hoje. Isso é muito ruim porque tem... Eu ia falar erro de tradução, mas ia soar muito mal isso, né? Mas é uma Bíblia mal traduzida. Acho que fica melhor, né? Né? Ficou pobre a tradução. Eles simplificaram coisas que não podiam, alteraram algumas palavras importantíssimas ali. Então o jovem, o adolescente, a criança pega uma Bíblia dessa, ele vai perder muita qualidade de tradução mesmo. Então assim, Juliano, que Bíblia que eu compro para o meu filho? Qualquer Bíblia menos a linguagem de hoje. Né? Eu tenho ela só para fim de estudo, né? O Davi nem usa. A dele mesmo é a Almeida Revista e Corrigida, né? A sua? Corrigida, né? A atualizada, a Almeida tá atualizada, eu estou fazendo um estudo dela eu ia falar de novo os erros de tradução. As diferenças de tradução, gente, eu achei mais de 700, por enquanto. Então é preocupante isso, não é? Aí você fala, Juliano, mas é possível isso? Porque... o tradutor, ele escolhe a palavra que ele vai usar. Uma outra hora que a gente tiver um estudo de teologia mais aprofundado, eu vou explicar isso com mais calma para vocês. Mas o tradutor, ele escolhe a palavra que ele vai usar. Você pega o vocabulário, a palavra alegria. Tem um monte de ramificações ali nela, não é verdade? E aí eu vou traduzir um texto do inglês para o português. Aí tá lá, happy. Aí você pode colocar felicidade, feliz.
né? Aí você pode colocar alegre, né? Contente. E vai embora? Não vai. O tradutor tem a liberdade de escolha. Só que dependendo da escolha que ele faz, reduz o peso do texto. Você entende isso? Então é o que acontece em muitas traduções. Por isso que quanto mais fiel a tradução é melhor, é mais saudável. Então a Almeida fiel é muito boa, a corrigida é boa, a atualizada já começou a perder a qualidade, a trinitariana é muito boa, tá? A King James é muito boa, né? Aí, Juliano, eu quero comprar uma Bíblia nova. Que tradução você aconselha? Eu vou colocar aí pelo menos umas 5 a 6 traduções boas para vocês comprarem. Mas a linguagem de hoje não está nela. E a revista e atualizada também não. Sempre que sai eu já compro uma e vou dar uma repassada lá para ver como que ficou. E aí a gente começa a ver essas diferenças. E a linguagem de hoje tem esse problema. A hora que você vai falar de alma e espírito, ela junta uma coisa com a outra e é muito diferente. Vocês estão percebendo no estudo como é muito diferente uma coisa da outra? No espírito está a convicção do ser humano, né? Na alma estão as emoções. E a gente tem que saber lidar com essas duas áreas. Porque senão a gente vai fazer tudo o que a gente quiser. Aí vira uma igreja do Tim Maia. Pode tudo. Sabe? Já ouviu esse louvor do pastor Tim Maia? Né? Pode tudo, né? E na igreja dele só não pode homem com homem e mulher com mulher. Mas tem igreja que pode isso também, né? Mas essa é uma igreja almática que pode tudo, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Hipergraça, né? A hipergraça. Hoje está muito forte isso, a hipergraça. Você é salvo, nada mais interfere na sua salvação. Você pode fazer o que você quiser, né? Já era. Você batizou, já era. Isso é perigosíssimo, gente. Tem um ministério que eu gosto demais deles. As músicas são lindas, mas eles são muito tendenciosos à hipergraça. Muito. A Bethel, sabe a Bethel dos Estados Unidos? As músicas são maravilhosas, né? Mas é muita hipergraça. Ficou... Uma desgraça. Ultra hipergraça. Ficou ruim, sabe? Você vê algumas mensagens assim, você fala, não, é muito perigoso esse caminho. Entendeu? O caminho ainda é estreito. Né? O caminho ainda é estreito. Não mudou isso, mudou, Dri? A Bíblia ainda diz, né? Jesus fala, e é Jesus dizendo que o caminho é estreito. Né? Então a gente tem que entender isso, que não é fácil, exige uma renúncia. E todas essas vontades, essas renúncias, gente, e nisso também está a área do pecado. O que é renúncia? Qual que é a diferença entre renúncia e pecado? Um de cada vez. Muita gente falando assim, eu fico confuso. Renúncia e pecado, tem uma diferença, não tem? Deve ter, né? Mas qual é a diferença? Renúncia é você... entender que nem tudo é pecado, mas... Vamos ver, tipo, por exemplo, a bebida. Não quer dizer que a bebida é pecado, mas... Você entende que... Eu entendo que não é certo. Eu renuncio à bebida, não bebo. Tipo, eu penso alguma coisa nesse sentido. O pecado é... É pecado. Acho que pecado é o ato, né? E renúncia é não fazer, né? Na verdade, assim, pra gente entender, porque isso daí é importantíssimo pra gente. O pecado é aquilo que realmente me afasta de Deus. Os vossos pecados afastam vocês do vosso Deus, não é isso que a Bíblia diz? Então o pecado me afasta de Deus. Não afasta Deus de mim, afasta o Juliano de Deus. É diferente. Né? O homem pecou e Deus foi no Éden. Só que o homem já não conseguia mais caminhar com Deus. Ele se escondeu de Deus. Então o pecado afasta o homem de Deus. O pecado é tudo aquilo que pode trazer condenação na minha vida. Uma outra definição para o pecado. Né? Agora, Juliano, eu sou crente, firmeza, eu cometi um pecado, mas eu não vivo no pecado. Isso é diferente. Você viver no pecado é iniquidade.
Quando um pecado se torna legal para você, já não é mais pecado. Por exemplo, em alguns países o aborto não é pecado mais, mas na Bíblia é proibido o aborto. Então, porque a legislação de um país permite, ele deixou de ser pecado? Agora, se a lei permite, quando ele é legalizado, isso se torna iniquidade na nação. Isso é gravíssimo. Isso se torna um pecado da nação. Juliano, mas a nação não é crente, ela vai dar conta disso. Os governantes, as pessoas que lutaram por uma lei dessa ser estabelecida, eles vão dar conta de cada natimorto. Ficou sério agora, não ficou? Você vê que se a gente começar a estudar a Bíblia, não tem tanta graça assim, viu, irmãos? Ô, João, Não, a graça. o aborto no Japão, você que teve lá, quantos que tinha por ano mais ou menos? 350 mil. Meu Deus. No Japão, a média no ano são 350 mil abortos. E o maior índice está entre crianças, eu falo criança, né? Entre adolescentes de 13 a 17 anos. É o maior índice. Elas são abusadas dentro de casa e o próprio pai leva elas para fazer o aborto. Depois o outro índice é alto nas mulheres para cima de 40, a idade da loba, né? Aí tá lá dando uma brincadinha, engravida, mas tem uma vida profissional que a criança vai atrapalhar ela. O que ela faz? Aborta. Entendeu? Sem constrangimento nenhum. Entendeu? É natural, né? Algo natural. Só que aí a gente também fala de um país que tem hoje tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. Sofre com depressão. Depressão lá é algo terrível. Só para tirar uma dúvida. Lembra um dia a gente estava conversando, no Tri também? Não sei. Que a gente estava falando de, tipo assim, quando a gente está no céu, daí Deus fala assim, vai lá para aquela família, tal, você tem um propósito, né? Eu falei isso num dos estudos. Já falou? Já. Alguém já ouviu falando sobre isso? Eu não sei. Não, então, mas daí a pessoa vai e aborta. Acabou. Ela vai dar conta daquilo, velho. Entendeu? Mas daí a pessoa, tipo, abortou lá no ventre, lá, com 2, 3 meses. Ela tem chance de nascer depois? Não. Ao homem. Hebreus 9:27. Abram aí. Hebreus 9:27. Abram. Hebreus 9:27. Oi? Ao homem foi dada só uma chance de morrer. Ao homem foi ordenado morrer uma vez só. Hebreus 9:27. Ao homem foi ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o Juízo. Juliano, mas e um neném recém-nascido? Quantas vezes ele vai morrer? É uma ordem de Deus. O mundo espiritual respeita isso. Por isso, esse texto fala que o espiritismo está errado. Sim ou não? Sim, com certeza. É uma vez só. Juliano, mas e quem ressuscitar e for condenado para o lago de fogo? Aí a Bíblia fala que é a segunda morte. Essa primeira morte, que eu e você estamos sujeitos a passar por ela, não é a morte eterna ainda. A segunda morte que a Bíblia fala é a morte eterna. Eu já falei isso no estudo de escatologia. A pessoa ela vai ter a agonia da morte por toda a eternidade. Só isso. Ficou claro também isso já no estudo lá, né? Então ele foi interrompido. Ele não volta mais, não tem isso. Só que a família, quem abortou, todas as pessoas envolvidas nisso se tornam homicidas. Uma pessoa que paga o aborto, que aprova, o médico, toda a equipe se torna homicida, segundo a Bíblia. Vai dar conta diante de Deus disso. Tem um caso, que nem daquela menininha que ficou famoso, né, na reportagem. De 10 anos. 10 anos, né? Tem toda a questão de ela foi coagida, Sim. na verdade, foi. Então, a mídia é uma maravilha, né? Ela sempre pega um caso e quer liberar o pecado por causa de um caso isolado. A última informação que eu tive, tinha uma família que queria adotar a menina e o neném. Eles iam dar as condições para ela gerar a criança, ter a criança sem abortar. Acho que vocês ouviram essa história, né? Não?
dela ter a criança nascer, sem ela passar pelo trauma do aborto. Você pega... eu já vi a atriz famosa que se converteu, atriz ou cantora, falando que já praticou o aborto. Eu não lembro se foi... Eu vou errar o nome se eu falar. Ela falando do trauma. Eu cuido de pessoas há mais de 20 anos. E o que eu já peguei de mulher que passou por aborto e sofre com o trauma disso até hoje, entendeu? Quando nós, pastores, falamos, não permita que ela aborte, vamos dar cuidar dela para que a criança seja gerada, porque esse trauma que ela sofreu, o aborto vai trazer outro trauma, entendeu? A gente queria, os pastores, ou quem cuida da área espiritual, queria livrar ela de um outro trauma. Puxa, mas ela foi abusada, ela ainda vai ter que gerar aquela criança, sofrer com tudo aquilo. Só que o trauma que vai ser gerado pelo aborto é um trauma terrível para a mãe. A Bíblia fala sobre o choro de Ruth, a mulher que... Ruth? Não, de... umas das de Jacó lá. Lia e Ruth? Não, Lia e Raquel. Choro de Raquel. Que não gerava filhos, ou que o filho nascia morto. Então a mulher fica com essa, sabe, sempre sofrendo com aquela expectativa de ter um filho, mas ela não queria, ela vai ser atormentada por isso pelo resto da vida dela. Até que o evangelho entre, e ela entre num processo de arrependimento, receba o perdão de Deus, ela aceite o perdão de Deus, porque Deus perdoa. Amém? Então todo esse processo ela precisa passar. Então as pessoas queriam privar a menina desse trauma, entendeu? Porque ela já era abusada há anos, né? Tinha que ser tirada daquela família. Mas ali ela foi conduzida para uma decisão. Nesse caso ela é julgada como homicida? Não, os condutores. Porque ela é uma criança. Ela não sabe. Entendeu? Ela se falasse pra ela, não, a gente vai te ajudar, você vai ter o neném, tudo bem. Ela ia ser conduzida. Sim. Entendeu? Só que ainda é um problema no Brasil isso, né? O feminismo, né? Sabe esse feminismo? Sim. Maldito, hipócrita, fora da Bíblia, que quer trazer direitos para a mulher, que ela não é que ela não tem, quer fazer a mulher exercer uma função que nunca foi dela na Bíblia. Isso na verdade só tem trazido prejuízo para as mulheres e não ganho, né? Peso, né? Mas enfim, é uma coisa assim que a gente vai ver isso só piorando, né? A gente só vai ver isso piorando, né? Abra comigo sua Bíblia em Deuteronômio. Eu não sei se a gente leu esse texto ou não. Acho que não. Samuel. 30. Parece que está tão gelada. Primeira coisa. Não, Deuteronômio. Você está falando Deuteronômio 30, do 15 em diante. Anotem esse texto. Anote esse texto aqui, porque esse é um texto que acaba com o calvinismo. Não com João Calvino, mas com os discípulos do calvinismo. Esse é um dos, né? Quando a gente leu Hebreus lá, a gente viu que, né, muita coisa a fazer. Mas esse é um texto que ele está em vigência ainda diante de nós. Amém? Amém. Deuteronômio 30, do 15 em diante, diz assim: Vê, eu coloco diante de ti neste dia vida e o bem, morte e o mal. Por isso te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvidos... Irmãos, quem que não vai querer dar ouvido? Não é a pessoa? Sim. É um desejo, é escolha. Se não quiser... Amém? Deus não obriga a gente a nada, irmãos. Amém? Mas se fores atraídos e adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje que certamente perecereis e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra a qual cruzaste o Jordão para ir e possuir. Irmãos,
desobedecer a Deus também indica uma vida mais curta na terra. Dá para entender isso, irmãos? Isso é uma causa de... O atestado de óbito da pessoa podia estar causa morte, desobedeceu a Deus. 19. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolha. Está assim na sua Bíblia? A vida, para que a tua semente possa viver, para que possas amar ao Senhor teu Deus, para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria. Eu não é um estudo sobre isso, mas eu podia falar que você é filho de Abraão, porque a gente já leu isso em Romanos, a gente já leu isso na Bíblia, né, no estudo de escatologia, então eu não vou chover no molhado sobre esse ponto, tá? Então a escolha é nossa, amém? É uma decisão nossa, eu escolho vida ou morte, bênção ou maldição, amém? Esse é um ambiente que a alma vai interferir, entendeu? Se ela está se sentindo mais confortável num ambiente de morte, ela vai escolher a morte. Irmãos, é importante a gente entender, eu tenho uma pregação que eu falo só sobre isso não, mas muito sobre isso, que existem 3 propósitos para o homem: o propósito de Deus, o propósito do próprio homem e o propósito do diabo. Deus tem um propósito para cada um de nós, uma história, um projeto para cada um de nós. Todos os nossos dias foram escritos no livro dele antes que nenhum deles viesse a existir. Salmo 139:16 diz isso. Todos os meus dias estão escritos no teu livro antes mesmo que um deles viessem a existir. Deus já é um projeto, sabe? Você não sonha que o seu filho trabalhe em tal área, quando ele crescer eu gostaria que ele fizesse isso. Sim ou não? Sim. Tem, né? Vocês vão ter. A gente não projeta isso, né? Outro dia o Rogério falando, né, o Enzo já está com a gente aqui, ele vai ser empreendedor, porque, né? A gente vai projetando, né? Agora, por que você acha que você, ficou redundante, mas por que você acha que você sonha assim para o seu filho? Existe um motivo. Você ama ele, quer ele bem, quer que ele progrida, quer que ele siga não seus passos, mas faça algo por ele, né? Que Deus quer isso para nós? Porque Deus quer isso para nós. A gente só está refletindo o desejo de Deus para nós. Por isso que é saudável ter filhos. Muitos filhos. É só um. Eu sabia que ia falar. Eu sabia. Tô nervosa já. É saudável porque isso a gente manifesta muito do que Deus tem para nós nos filhos. Deus, ele quer, ele tem um projeto, ele sonhou. Amém, irmão? Então é nesse projeto. O que eu vou fazer para caminhar dentro desse projeto? Me render à Bíblia. É a Bíblia que vai mostrar. Você pode orar, irmãos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: eu estou há 17 anos na igreja, até hoje eu não sei o propósito de Deus para minha vida. Ela falou: como que eu faço para descobrir? Eu falei: lê a Bíblia. Eu ia falar infeliz, mas eu me segurei. Lê a Bíblia, filha. Lê a Bíblia. É o livro do propósito. A Bíblia fala do propósito. Ela fala de tudo, irmãos. Ela fala como que eu tenho que me relacionar com as pessoas no ambiente que eu caminho. Fala o meu respeito com o chefe, o meu respeito eu sendo chefe, eu como pastor, eu como pai, eu como filho. A Bíblia fala tudo, sim ou não, irmãos? A Bíblia fala até de gay que se converteu. Fala. Outro dia eu vi um pastor falando: a Bíblia não tem esse exemplo. Eu falei, aí esse eu falei, seu infeliz, por que você não lê a Bíblia? Lê 1 e 2 Coríntios só, seu infeliz, seu preguiçoso. Porque se você tivesse lido isso daí, pelo menos você não falava uma besteira dessa. Só 2 livros, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Facinho, né?
A Bíblia, ela explica. E é a Bíblia que vai alinhando a nossa alma e vai equalizando ela, vai trazendo esse equilíbrio, irmãos. Amém? Amém. É importante. Se esse negócio louco não tiver um equilíbrio dentro de nós, a gente só vai fazer loucura. Aí você não vai ser um Jesus freak. Porque o louco por Jesus você pode ser, mas na verdade o cara é a alma louca, né? É a alma na loucura. E aí põe Deus no meio do negócio, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes dá a impressão que Deus, ele deu um cheque em branco e a gente preenche ele do jeito que a gente quiser. E alguém já percebeu que não é bem assim na vida real? De vez em quando dá uns tombão aí, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com essas coisas. Por isso que a gente tem que saber qual é a escolha que eu vou tomar. Deus, eu dei um texto que ele é chave para a sua vida de oração. Deus, o que está diante de mim é bênção ou maldição? É vida ou morte? É ou não é, gente? Se você orar isso daí de vez em quando, na hora que você vai comprar um negócio, que você vai casar, que você vai sei lá o quê, não ajuda você a escolher, irmão? Deus, o que está diante de mim é bênção ou é maldição? Esse caminho que eu estou querendo vai trazer ou vai tirar? Irmãos, não é possível, né? Que Deus vai falar, não quero nem ouvir. Decida aí, Zé. Você acha, irmão? Você se coloca em oração. Fala, Deus, eu não estou sabendo distinguir o que é vida ou morte, o que é bênção ou maldição. Me ajuda. Ah, irmãos, aí, alguém já assistiu o filme Todo Poderoso? Já? Sabe a hora que ele fala, Deus, fala comigo. E aí a placa, pare, não siga em frente, não sei o que lá. E aí o cara bate o carro. Meu Deus do céu. Vocês lembram dessa cena? Se não lembram, assista o filme lá de novo. Irmãos, aí Deus manda o profeta, você liga o rádio, até o cantor ímpio fala com você, né? Até o Faustão fala com você na televisão. O mundo falando, aí você faz errado. Alguém está entendendo isso, irmãos? Então a gente tem... É simples. Eu vou orar. E aí, irmãos, aí quando eu oro, eu tenho que dispor o meu coração a me submeter ao que Deus fala. Abra um texto comigo. Colossenses. Novo Testamento, tá, irmão? Depois de Gálatas. Lembra eu de ler um texto de Gálatas daqui a pouco, Rodrigo? Colossenses 3. Posso ler? Colossenses 3,15. Que a paz de Deus, ou a paz de Cristo, tem alguma tradução que está a paz de Cristo? Seja o árbitro em vossos corações. Seja o juiz. O juiz, pode ser. Domine. Para o corpo que vocês foram chamados e sejam gratos. O que esse texto está falando? A paz de Cristo, ela seja o juiz. O que é o juiz, irmãos? Não é aquele que decide? Então eu tenho que ter a paz de Cristo sendo o juiz no meu coração. O coração representa as emoções, sim ou não? A alma. E não é esse órgão aqui, tá, irmãos? Você entende isso, né, irmãos? Você não acredita, né? Eu sei, pode ser que eu tenha derrubado o seu castelinho, né? Mas não é, tá? Nem é assim, né? Dá para entender esse lance, né, irmãos? Então, não é a minha paz, não é o meu desejo, mas é a paz de Cristo. Sabe aquela paz? Não está ligada à minha vontade. Então eu vou orar, Deus me dá paz, a paz de Cristo sobre esse assunto. E tem vezes que você não vai sentir paz, aí você pega e faz. Vai dar certo ou errado isso, irmão? Outro dia a gente cuidando de uma pessoa... Ele ia vir antes do culto e eu não gosto de conversar antes do culto. A pessoa liga, posso ir aí? A gente está com o culto às 10, isso não acontece com tanta frequência. Mas quando o culto nosso era à noite, irmãos, a turma
crente é uma maravilha, ele quer conversar no dia do culto. E qual que é o problema disso? A grande maioria das vezes, 90 e 100% de vezes, na palavra Deus vai falar com ele. Irmãos, é batata. Aí o crente quer conversar, quer. Eu falo assim, ó, tudo isso que você está falando eu vou pregar hoje, ó, eu vou falar sobre isso. Eu tô com o esboço aqui, eu não vou perder a mensagem. Porque eu já perdi mensagem com o crente assim. Porque ele vem, conversa, eu não posso pregar porque eu ia falar o que Deus ia tratar com ele. Se ele não conversa comigo, Deus fala, eu acho que Deus falou comigo. Sabe aquele culto que você vê e você fala, puxa, isso foi pra mim. Foi certeiro, né? Se você tivesse falado comigo antes, não ia ficar estranho? E eu não, crente, fala a verdade. Né? Mas como não falou, você fala, meu Deus do céu, eu acho que, não é que Deus usou a mula, usou o Juliano também, né? O que isso é importante, irmãos? Porque aí vem no culto, tem uma situação, o cara veio no culto, não conseguiu vir antes falar comigo, ele queria vir às 7 da manhã, não veio, graças a Deus. Algum enrosco do céu segurou ele na casa dele, veio no culto aqui, chegou, ele falou, parecia que eu estava sozinho aqui. Depois à noite ligou para mim, começou a falar de uma situação, eu falei, olha, a palavra, eu vou repetir o que eu preguei hoje de manhã, é isso, não faça isso. Foi a mesma coisa que eu falasse, viu? Faz o seguinte, fez, irmãos, só arrebentadeira, só desgraça. Aí depois vem, e agora? O que eu faço? Paga as contas agora. Irmãos, sabe o que foi isso? Conduzido pela alma. Queria fazer, não adianta Deus falar. Mas eu dei a palavra que eu ia. Irmãos, a gente precisa amadurecer e parar de dar a palavra por qualquer coisa. A nossa palavra é algo sério. Aí, passe a arrebentar, honra a palavra. Para consertar, não. Você está entendendo isso? Para fazer bobagem, desgraça, honra a palavra. Não, eu dei a palavra, agora eu vou fazer. Aí na hora de consertar, eu não vou dar conta. É lógico, nunca foi homem. Porque para fazer eu faço e dar errado, todo mundo é homem. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou eu estou sozinho nisso aqui? Isso é a alma, irmãos. É desse ambiente que eu estou falando para vocês que a gente tem que sair. Ela vai morrer? Não. Ela vai estar sujeita ao governo do nosso espírito, que está sujeito ao governo do Espírito Santo. Amém. Repete comigo. É facinho. Não ficou fácil? Irmãos, entendam, não é fácil, né? Porque você vai olhar, você vai querer comprar, você vai querer fazer, você quer, porque a alma quer, irmãos. E aí quando ela tem dinheiro, ela quer e pode. E muitas vezes a alma está nesse ambiente, ela quer e pode. Só que, eu já falei semana passada, nós como cristãos não podemos mais caminhar assim. A gente não pode. Isso não é bênção de Deus para as nossas vidas. Entendeu? É por isso que às vezes a finança não caminha, não cresce. É por isso que às vezes o casamento não cresce. A esposa fala A, o marido fala B, vira uma briga no ambiente de casa. Ninguém decide nada certo. E quem for mais forte e der um mata-leão primeiro no outro, ganha. Que daí o outro, né? Bate primeiro. Alguém já viu isso? Não vale tudo, né? Às vezes o relacionamento é assim. A gente precisa sair desse ambiente, entendeu? Juliana, então eu vou abrir mão de tudo? Não, vamos ser crente os dois, né? Peraí, o que a gente vai fazer? Vamos orar. Juliana, que nem o caso da irmã, o marido não é crente, o que vai fazer? Ela tem 2 problemas. Primeiro, ele não é crente, ela vai ter que se sujeitar ao marido. Sim ou não? Por quê? Porque a Bíblia fala. Acabou. Né? Então vai ter hora que o cara vai falar, não, eu quero fazer assim, eu quero fazer assim. O que ela vai fazer? Vai fazer assim. Para não ter ele assado. Porque ou é assim ou é assado, né? É o ditado. Então para não ter o irmão assado, vai fazer assim. E o que é melhor de tudo isso? Deu errado. Não vai falar.
Eu avisei. Irmãos, essa é uma frase que a mulher... Fale comigo, eu nunca mais. Só as meninas, eu nunca mais. Vou dizer, eu já falei. Isso, irmãos, isso aí é maligno. Porque a hora que dá errado, se tem uma coisa que o homem sabe, é que ela falou. É ou não é, Eric? Né, André? A certeza que tem dentro da gente, a gente olha pra ela. Só o olho dela diz tudo, irmão. Agora quando ela fala, aí vira briga. Você falou nada! E outra, você queria fazer isso. Aí vira briga. Passei por esses dias. Então eu sempre ensino as meninas. Nunca fale eu já sabia. Eu falei. Irmão, eu falei é cruel demais. O cara já tá na merda. Aí ela senta em cima. Não precisa fazer esfregar a cara do cara. Não, já deu. Ele já entendeu, deu errado. Né? Então eu já falei, eu avisei você. Eu avisei antes. E fica, né? Eu avisei antes. Parece torneira pingando. A Bíblia fala em Provérbios que a mulher é igual, né? A mulher que não é sábia, né? Eu não lembro como exatamente está o texto. Ela parece uma goteira. Uma goteira que fica assim. Eu falei, a goteira não fica o tempo inteiro assim. Tim, 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 tim. Aí a mulher, eu avisei, falei pra você, não sei o que lá. Gente, isso aí é pior do que pro inferno. É verdade. O inferno tá suave. Não. Então a gente tem que... O que é isso, irmãos? É o casamento. São duas almas que se casaram e deve ter o casamento da alma. Casaram fisicamente, deve ter. Só que existe ainda um prazer na derrota do outro. E agora vamos e venhamos. Dentro do casamento isso pode acontecer? Irmãos, é o mesmo time. Ou é o time das meninas e o time dos meninos? Não é. Quando dá errado não é os dois que se ferram. A conta não é os dois que pagam, não, irmãos. É só na minha casa que é assim. Né, Bruno? Né, Larissa? Quando eu já falei, não é os dois que pagam. Vocês, não adianta, sapato. Eu falei. Né? Não adianta! Dança em cima do cara! Né? Não adianta, isso já foi. Aí o que vamos fazer agora? Vamos. Irmãos, Deus não perdoa o erro. Ou melhor, Deus não abençoa o erro. Ele nos dá força para superá-lo. Então o que a gente vai fazer? Deus nos dá força para superar esse erro. E Ele vai dar graça e vai ajudar, irmãos. Então não adianta. Vamos lá, né? Por isso que a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Entendeu? Porque se um cai, o outro levanta. Lê a Bíblia, crente. A Bíblia fala isso. Por isso que é bom que eu esteja casado, porque quando eu erro, a Suza fala, olha, vamos lá, a gente vai recuperar, bola pra frente. Né? Numa próxima situação, irmãos, meninas, se aproximem mais da Su, vocês vão sofrer menos na vida de vocês. O Adriano conhece a nossa casa. Irmãos, não tem jeito, às vezes eu bato o pé, não, vai ser assim e tal. E ela se orou, meu Deus do céu. Porque eu não sou de orar, ficar pedindo as coisas, mas às vezes eu quero fazer, né, irmãos? Alguém entende isso? Né? Tem alma aqui dentro também. Não, vai fazer assim e tal. De vez em quando eu dou uns tiros no pé, irmão. Só que agora é suave. Agora eu pego, arranco uma unha. Antigamente não, tinha que andar de cadeira de roda até recuperar. Eu tinha uma frase comigo que era assim: eu vou fazendo, se não for de Deus, ele fecha a porta. Irmãos, que isso? Essa frase eu tive uma revelação numa noite do inferno. Acho que eu tinha fumado maconha, sei lá, bebido tudo. Alucinei, tive um contato com o mundo espiritual e tive a revelação dessa frase. Irmãos, isso foi no começo de casamento, a Suza sofria com isso. Imagine ela lá, né, orando. Eu ensinei a Suza a orar. Porque era tanta coisa errada que eu fazia que ela tinha que orar um monte, irmão, para consertar. Só que isso daí foi gerando nela uma sabedoria de conseguir lidar com o Juliano. Entendeu? De acalmar a alma. Irmãos, quando eu estou falando de alma ansiosa, é algo que Deus trabalha na minha vida. Eu estou falando de experiência.
pessoa ansiosa, não sabia esperar, sabe? Tem que ser na hora. Isso Deus tem trabalhado há anos no meu coração, irmãos. Eu não estou falando. Tudo que eu estou ensinando para vocês é possível. Amém. Irmãos, a gente fez uma reunião com o pessoal que está mais à frente do trabalho, que desde o começo está com a gente. Vamos fazer aqui, vamos ficar aqui, tal. Aí, vamos ficar aqui para economizar. Então vamos reformar tudo. Rebocar, fazer o muro e tal. Fazer a garagem, pôr piso, né? Vamos deixar... Irmãos, é a minha casa. Não é um presente de Deus? Uhum. Sim ou não? Sim. Os irmãos concordaram, vamos fazer... Não, escolhe o piso, vamos fazer a garagem. Não foi isso que foi conversado? Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Sabe o que a gente foi fazer, irmãos? A gente foi orar a respeito disso. Porque qualquer pessoa na alma abraça a ideia e reforma a casa inteira, irmãos. Sim ou não? Sim. Eu vou usar o termo liderança, mas é o pessoal que fala no meu coração. Que tem liberdade de falar assim: Juliano, isso aí você está fazendo, eu não concordo com isso. O Rogério, de vez em quando, a gente... Né, Rô? Ju, isso que você falou, tal, eu não concordo com isso. O Adriano tem essa liberdade. São pessoas que têm acesso ao meu coração, irmãos. Ninguém é dono da verdade. Essa pessoa é Jesus e não sou eu. Alguém já percebeu? Essa música, esse cara sou eu, é do Roberto Carlos, né? Tem nada a ver. A gente foi orar para Deus gerar. Deus, é isso que o Senhor quer? Porque a minha alma, você acha que eu não queria, irmãos? Já estive fora do Brasil, gastei mais de 80 mil em reforma de prédio, irmãos. Em dinheiro. Olha o que eu fazia aqui na minha casa com 80 mil reais. A gente ficou um ano pagando aluguel do bolso fora. $1.300, irmãos. Quanto que é $1.300 hoje? Estamos falando de 6 mil reais. Né? Mais ou menos, né? O que eu não tinha feito na minha casa? Aí vem um negócio desse e você não fala: Deus, é o Senhor honrando. Olha o crente, né? O Senhor honrando. Depois de tudo que eu fiz pelo Senhor. Shuricanta. Sabe quem que é o Shuricanta, irmãos? Eu vou apresentar para vocês o Shuricanta. Esse é o Shuricanta. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Esse é o Shuricanta. Não precisava, pai. Aí você espiritualiza uma coisa. Aí você não tem que ter cuidado com isso, irmãos. Né? Aí você vai orar, vai conversar com a sua esposa para você tomar as melhores decisões. Entendeu? Agora a alma não. Aí fica: não, eu quero reformar, vamos fazer. Já vê piso, prepara tudo, irmãos. A gente não tem que ter cuidado? Então, às vezes, irmãos, hoje eu comentei com o Lucas isso. A gente passou na frente de uma igreja, eu fui pregar nela. O Davi, eu acho que não tinha nascido ainda, uns 10 anos atrás, meu irmão. Não, já tinha nascido. Uns 8 anos atrás. Eu fui, preguei, ministrei, toquei lá, cantei, fiz cabelo, barba e bigode. E aí bateu a agenda nossa naquela noite. Foi um líder convidou um outro rapaz para ir ministrar e o pastor da igreja me convidou. Aí chegamos lá, o cara também. Aí o pastor falou: olha, eu convidei o pastor Juliano e tal. Então, vamos marcar para a semana que vem, mas você canta uma canção aí, né? E aí o pastor Juliano ministra o que a gente tinha combinado. O rapaz ministrou uma canção super... Irmãos, a gente tem que ter, assim, né? Ser flexível. O ministério é assim, né, irmãos? Eu já cheguei em lugar para pregar em seminário, aí a banda que tava lá ficou 2 horas tocando. Aí na hora que eu fui pregar, o cara: dá pra você dar uma palavrinha, só uma palavrinha, só um... Aí eu fui: em nome de Jesus. Amém. Porque a gente tem que ter um coração flexível, você entende, irmãos? Aí terminou a ministração, tudo. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, um pouco antes da gente ir pro Japão. Aí o cara falou pra mim: você não tem material, CD, não tem nada gravado, cara? Não tem. Ele: ó, eu tenho uma gravadora. Eu vou te dar a gravação de um CD. Você tem música? Tenho. Eu vou dar a gravação de CD todo lugar que você for, porque às vezes os caras não ofertam, você leva seu material.
né? Você canta bem, você toca, né? Tudo bem? Falei, cara, eu tô pra sair do país e tal. Ele, não. Você tem músico pra gravar com você? Eu falei, eu tenho. Até conversei com o Lucas na época. Falei, não, eu tenho os músicos. Você entra no estúdio com seus músicos, você ensaia. Eu vou liberar o estúdio pra você ensaiar. Irmãos, sabe quanto que custa isso? Você tem ideia, Lucas? É uma fortuna, né? Com certeza. Hoje é quanto? Sei lá, uns 80 mil? Por aí, cara. Hoje em dia é por aí. 80, 100 mil, irmão. Não tô zoando não, né, Lucas? Brincando. Brincando, irmãos. O cara liberar o estúdio pra ensaio, dar a gravação e 10 mil cópias na minha mão. O que você pensava? É Deus purinho, não é, irmãos? É ou não é? Não é Deus purinho? Churicanta. Né? Só que o que você faz, irmãos, numa situação dessa? Eu e a Susan, a gente já estava pronto para sair do Brasil, abrir igreja. A gente foi orar. Eu queria ficar. Só que daí eu falei, Deus, se eu gravar o CD, eu não vou viajar. Porque eu já tenho agenda sem estar ministrando, sem ter material para divulgação, eu já tinha agenda. Se eu tiver o material e esse negócio começar a dar certo, você acha que eu vou sair do país para abrir igreja? Sabe o que eu fiz, irmãos? Fui orar. E aí Deus falou pra gente que queria que a gente saísse do país. Até hoje eu não gravei o CD. Agora, irmãos, se você falar pra mim assim, Juliano, você tá arrependido? De jeito nenhum, irmãos. Passei por uma cirurgia, vivemos algumas crises, foi muito difícil. Foi muito difícil, irmãos. Mas eu sei que eu estava no centro da vontade de Deus. A gente no Japão batizou 11 pessoas em 5 anos. Entendeu? Muitas pessoas se converteram ali. A gente tem uma igreja estabelecida que nós fundamos lá. Fora outros trabalhos que nós auxiliamos lá. Irmãos, uma vida vale mais do que o mundo, a Bíblia diz. Então, o que esse CD tem de valor? Agora a gente não tem que debruçar em oração, irmão? Porque às vezes Deus permite um projeto se apresentar diante de você só para medir o seu coração. Sabe para quê? Para você conhecer você. Porque Deus já conhece. Então tem coisa que Deus coloca diante de você, não é para você conhecer Ele, é para você se conhecer. Deu para entender isso, irmão? E esse é um ponto fundamental desse estudo. É a gente se conhecer melhor. Para a gente lidar com as nossas emoções. Não é anular a alma. A gente vai continuar tendo emoções. Quando alguém falar duro com a gente, vai doer. Quando o marido brigar, xingar, sabe? Você não vai nada certo, vai ofender. Porque a alma não vai ser anulada. Mas nós vamos em Deus trabalhar melhor as nossas emoções. E aí a gente vai errar menos. Amém, irmãos? Deixa eu ver que horas são aqui. 9h17. Amém? Será que eu entro no intelecto? Eu não vou entrar no intelecto hoje. Porque eu não vou terminar ele. Não vou terminar ele. E eu vou encerrar aqui e vou abrir para as perguntas, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre tudo isso. Foi quase mais um culto do que um estudo, né?